Olá, prezados alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que continuem estudando, nosso curso continua. Essa é a nossa aula de número 5, aula remota, em razão ainda da suspensão das aulas presenciais devido ao período de confinamento, de isolamento social. Então, continuaremos as nossas aulas. Desde já eu quero aqui registrar a minha satisfação de ter realizado a primeira avaliação com vocês à distância e dizer que foi uma avaliação que, na minha visão, foi satisfatória devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. Foi uma ferramenta nova utilizada por mim e também acho que pela maioria dos alunos. Então eu achei interessante porque pude perceber que vocês estão ainda estudando, estão se esforçando. Nós estamos conseguindo aí, dentro do possível, manter o nosso nível de aprendizado. Então eu achei satisfatória a avaliação e nós concluímos na aula de número 4 o conteúdo da primeira unidade de Direito Penal 1, tá? Então essa aula nós iniciaremos o conteúdo da segunda unidade. Então, já nas duas últimas aulas gravadas, que foi a aula de número 3 e a aula de número 4, nós adentramos no assunto de teoria geral do delito. Nós estudamos teoria geral do direito penal e passamos a estudar teoria geral do delito, com aquela observação que eu disse para vocês lá no início sobre o assunto teoria geral do delito, que essa expressão delito é utilizada aqui usualmente pela doutrina, mas que, se eu quero fazer uma distinção entre crime e contravenção, o correto seria então teoria geral da infração penal, certo? Mas é mais usual utilizar a expressão delito ou crime como uma forma geral desse instituto, tá? Então, estudamos já no início do nosso assunto de teoria geral do delito os conceitos iniciais, os conceitos fundamentais. E aí nós passamos a estudar, por exemplo, o conceito de infração penal, o conceito formal, o conceito material, o conceito analítico, um possível conceito legal, fazendo a distinção entre crime e contravenção penal, já que nosso sistema penal adota o chamado sistema dicotômico. Fizemos uma análise das principais distinções entre crime e contravenção e iniciamos também o estudo sobre sujeitos da infração penal, sujeito ativo, sujeito passivo. Estudamos o objeto da infração penal, o objeto jurídico, o objeto material, e esse foi o nosso último conteúdo. Nós vamos estudar hoje o que nós chamamos de estudo analítico da infração penal, o estudo analítico do crime. O que isso significa? Nós vamos levar aqui adiante o conceito analítico de delito. O conceito analítico, como eu disse para vocês naquela aula, é aquele que leva em consideração os elementos que compõem a infração penal. Então, nós estamos falando aqui, nós vamos começar o estudo analítico da infração penal, é o estudo jurídico deste instituto, tá? Como não poderia deixar de ser, nossa disciplina ela é essencialmente uma disciplina que ela é dogmática. Nós partimos de um dogma, que é a norma jurídica, e daí nós estudamos o delito enquanto norma. E quando eu estudo os elementos que compõem a infração penal, eu passo a averiguar juridicamente, tá? Sem me descuidar, obviamente, de uma análise social, de uma análise política do Instituto, mas o nosso estudo se concentra essencialmente numa análise jurídica daquelas partes que compõem a infração penal, tá? Muito embora a infração penal ela seja um todo, eu não tenho como dizer que o delito ele é separado em partes, né? Porque ele é um fenômeno jurídico, social, político, mas ele é um todo. Mas para fins didáticos e também para fins de aplicação por um caminho necessário para ser percorrido, nós estudamos então o delito em partes.
separando em elementos. E são exatamente os elementos que serão a atenção agora do nosso curso. Nós vamos até o final do nosso curso de Direito Penal 1, estudando os elementos que compõem a infração penal. É como se nós pegássemos, exemplificando aqui para vocês, como se nós estivéssemos estudando um determinado mineral, né, uma rocha, por exemplo, e para poder definir exatamente o que significa aquela rocha, aquele mineral, eu fizesse um corte em 3 partes, e daí, analisando cada uma dessas partes, eu consigo compreender melhor o todo. É como se fosse um caminho sistemático ao operador de direito. Um caminho que ele vai analisando por partes cada um desses segmentos. Então é o chamado conceito estratificado de infração penal. Tá? Então, ao estudar os elementos, nós vamos partir primeiro da análise de quais são os elementos que compõem a infração penal. E já aqui não há consenso na doutrina, seja na doutrina nacional, seja na doutrina estrangeira, sobre quais são de fato os elementos que compõem a infração penal e quais são aqueles que só são mero pressupostos, seja para aplicar a pena, seja para poder punir. Independentemente de qual seja a corrente que se siga, o importante é que você conheça cada um desses elementos. E é isso que a gente vai estudar, porque não traz uma relevância prática se eu analiso se tem 2 ou 3 elementos. Não traz uma grande relevância prática isso. Mas o importante é que você conheça cada um desses elementos e, com base nesse conhecimento, você consiga identificá-los. Identificando cada um desses elementos, você consegue compreender se um determinado fato você teve ou não uma infração penal. Ok? Então nós temos o seguinte. Nós temos a chamada visão quadripartida, que considera que a infração penal possui 4 elementos. Nós temos uma visão chamada tripartida, que considera que a infração penal tem 3 elementos. E nós temos a chamada visão bipartida, que considera que a infração penal tem 2 elementos. Certo? Eu vou mostrar aqui o material para vocês. E o material que eu vou enviá-los, como eu já disse nas outras aulas, é um material para vocês irem acompanhando a aula como se fosse o quadro, como os tópicos que eu costumo anotar nas aulas presenciais no quadro. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o material. O material que será enviado para vocês é esse. Material de apoio 3. Nós estamos analisando o estudo analítico do crime. Certo? Elementos da infração penal. Então nós temos a visão quadripartida. Para essa visão quadripartida, a infração penal possui os seguintes elementos: fato típico, ilicitude, culpabilidade e a punibilidade. Tá? Na doutrina nacional, um dos principais defensores dessa corrente, ou dessa visão, é Basileu Garcia. Tá? Na visão tripartida, os elementos são o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. E na visão bipartida, são elementos da infração penal o fato típico e a ilicitude. Tá? A visão tripartida é a que tem a melhor adesão da doutrina nacional e estrangeira, sendo que a visão bipartida tem também uma boa aceitação da doutrina nacional, principalmente diante da reforma que sofreu o Código Penal em 83. Tá? A parte geral, e para a parte desses doutrinadores, o Código Penal teria adotado a visão bipartida de infração penal. Como eu disse para vocês, adotar uma ou outra visão não traz uma relevância prática, porque você vai precisar analisar sempre cada um desses elementos. Tá? E daí nós verificaremos cada um deles. Tá? Com exceção da punibilidade, que vocês vão ver principalmente em Direito Penal 2. Tá? Mas esses 3 elementos nós vamos estudar de forma mais detalhada cada um deles, para que tenhamos
o conhecimento de cada um desses elementos, de cada um desses substratos, nós iremos estudar separadamente o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, tá? Que são aí os 3 elementos que, para a maioria da doutrina, são elementos que compõem a infração penal, tá? Então, vamos iniciar o nosso estudo então pelo fato típico, tá? Quando vocês pegarem a doutrina aí, vocês podem pegar em alguns livros o nome de tipicidade ou injusto penal, que estuda o fato típico e a ilicitude juntamente, tá? Outros chamam de tipicidade, tá? Ou a tipicidade penal. Nós seguiremos aqui a denominação mais usual para a doutrina, que é chamar de fato típico, tá bem? Então, quando estudamos o fato típico, vamos começar então por conceituá-lo. Se eu tenho um determinado fato, um fato que aparentemente provoca um dano a um bem jurídico relevante, ou um perigo de dano a um bem jurídico relevante, um fato esse de uma conduta humana, essa conduta humana produz um resultado, que pode ser um dano ou um perigo de dano, e tanto essa conduta como esse resultado tem previsão em lei como um comportamento que é proibido ou imposto pela norma, logo sob a ameaça de uma sanção penal. Esse fato que é previsto em lei como proibido ou imposto pode ser então conceituado como um fato típico, e daí nós vamos estudar os elementos desse fato típico de acordo com esse conceito inicial. Então nós podemos então conceituar o fato típico como um fato material, né, um fato humano, que se amolda, ou se enquadra, com perfeição aos elementos descritos pelo tipo penal. Tipo penal, nós vamos estudar mais à frente, é o modelo, o padrão de comportamento descrito pela lei penal. Então vamos lá. Qual é o conceito de fato típico? O primeiro elemento da infração penal que nós vamos estudar dentro dos elementos da infração penal. Fato típico, então, é o fato material, entre parênteses, o fato é uma conduta humana, que se amolda com perfeição aos elementos descritos pelo tipo penal. O tipo penal é o modelo ou padrão de comportamento descrito pela lei penal. Como, por exemplo, o artigo 121, matar alguém. Se João, com dolo ou com culpa, mata José mediante um comportamento, esse comportamento de matar, que provocou a morte de José, é previsto no artigo 121, e esse comportamento, né, esse fato material se amolda com perfeição ao que está descrito no artigo 121 do Código Penal, tá? E vejam que ao falar desse conceito, já consigo aqui analisar alguns elementos que precisam estar dentro do fato típico. Eu tive um comportamento que dentro do conceito dentro da teoria do crime nós chamamos isso de conduta, tá? É o que se chama de conduta, que é o motor, o propulsor desse fato. Eu tenho que analisar o resultado, que é uma ofensa ao bem jurídico, que é a morte de alguém. Eu tenho que analisar se houve uma relação de causa e efeito entre essa conduta e esse resultado. Nós chamamos isso de nexo de causalidade. E verificar se essa conduta, esse resultado, esse nexo de causalidade se enquadra no que está previsto no tipo penal, se amolda ao que está previsto no artigo 121. Nós chamamos isso de tipicidade, certo? Então, desde aí, vocês já vão colocar aqui, analisando o nosso material, quais são, então, os elementos que compõem o fato típico.
O primeiro elemento da infração penal. Quais são os elementos do fato típico? Eu conceituei e aí eu passei a analisar os seus elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Tá? E aí, para a gente verificar se está presente o fato típico, nós precisamos analisar cada um desses elementos. E nós iniciaremos pela análise da conduta. Tá? Conduta essa humana, já que nós só tratamos de infrações penais que, obviamente, é preciso ter uma conduta, um comportamento humano, com aquelas observações a respeito da pessoa jurídica poder ou não também ser sujeito ativo da infração penal, ok? Então, ao analisarmos o elemento conduta, tá? Nós vamos nos deparar dentro da teoria do delito com uma das maiores discussões dentro da teoria do delito do que seria conduta, tá? Se eu fazendo aqui um paralelo bem esdrúxulo, né? Se eu tivesse a analisar, por exemplo, o que é um veículo automotor, por exemplo, o que eu poderia colocar como um principal elemento? Seria o que aí? Aquilo que faz esse objeto ter a capacidade de se movimentar por meio de uma propulsão de algum tipo de elemento que o faça se deslocar. E aí você poderia já apontar o motor, tá? No caso, como estou dizendo, é um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas para que fique didaticamente mais palatável, mais compreensível, é de que a conduta está para o delito como o motor está para o veículo automotor. É dentro da conduta que surgiram, dentro da análise da conduta, do que seria de fato conduta humana para fins penais, que surgiu uma grande discussão dentro da doutrina, dentro dos pesquisadores que estudam o delito enquanto fenômeno jurídico, também social e político, mas principalmente o fenômeno jurídico, do que seria de fato conduta relevante para o direito penal. E aqui nós temos algumas teorias que são bem discutidas na doutrina, como a teoria clássica, causalista ou mecanicista, que tem como principal expoente o alemão Franz von Liszt. Temos a teoria neocantista ou neoclássica, logo depois, que tem como principal expoente o Mesger, né, Edmundo Mesger. Temos a teoria finalista da ação, que foi desenvolvida e muito bem aceita, principalmente aqui no Brasil, pelo Hans Welzel, e a teoria social da ação, dentre outras, tá? O estudo dessas teorias é de grande análise acadêmica, doutrinária, para que você compreenda melhor o fenômeno do delito juridicamente, mas nós não vamos nos debruçar sobre esse assunto agora, porque nós iríamos trazer aqui, neste momento ainda inicial de análise do delito juridicamente para vocês que é do terceiro período, ainda uma discussão mais profunda, tá? Então, eu acredito que agora não seja o momento adequado para que façamos essa análise. Então, nós vamos adotar aqui o conceito trazido principalmente pela maioria da nossa doutrina nacional, que acata como o conceito de conduta com base no finalismo penal do Hans Welzel, que para a maioria da nossa doutrina foi o desejo do legislador ao fazer a reforma do Código Penal de 83 ou 84, salvo engano. Então, nós vamos adotar aqui o conceito de conduta do finalismo penal e eu vou explicar para vocês ao longo das nossas aulas o que ele quis dizer sobre isso, tá bem? Então, ao analisar conduta, o finalismo e também
a maior parte da nossa doutrina, diz que conduta é a ação ou omissão humana voluntária que produz um resultado descrito por lei como crime ou contravenção. Então vamos lá, conduta é a ação ou omissão humana voluntária que produz um resultado descrito em lei como crime ou contravenção. Então, esse é o conceito. Vocês vão achar aí na doutrina, quando estiverem estudando, algumas variações desse conceito, mas é um conceito mais enxuto para que vocês compreendam melhor, tá? Então, ação ou omissão humana voluntária que produz um resultado descrito em lei como crime. Anota esse conceito que nós vamos compreender melhor. Então veja só, o que é relevante juridicamente no comportamento humano para que seja ou não caracterizado como uma conduta como vetor de uma infração penal. A conduta tem que ser uma ação ou uma omissão, tá? Pode ser por meio de uma ação ou uma omissão humana. Daí nós vamos ter delitos comissivos praticados por ação e delitos omissivos praticados por omissão. E daí nós vamos verificar que, por exemplo, nós vamos cair aqui num problema que é eminentemente jurídico, que é a análise da omissão, tá? Porque as primeiras teorias, principalmente a teoria clássica ou mecanicista, teve um grande problema para poder explicar o que seria a omissão dentro da teoria do delito. Como adaptar a omissão dentro de uma análise unicamente mecânica, uma análise unicamente de causa e efeito dentro da teoria do delito. Então o crime a conduta ela pode se caracterizar tanto por ação ou como por omissão, tá? E aí traz também que a conduta precisa ser voluntária, já que o ser humano ele é dotado de razão, racionalidade, que pode então direcionar a sua conduta de acordo com a sua compreensão. Se ele tem compreensão, ele pode direcionar o seu comportamento. Então todo o seu comportamento que é relevante para o direito penal tem que ser um comportamento que é direcionado a produzir um resultado lícito. Nós não estaremos falando então de delito, ou um comportamento ilícito, a um resultado ilícito. E daí nós falamos então em infração penal. Se ele tem essa possibilidade de escolha, nós falamos então que a conduta precisa ser voluntária. Nós vamos ver mais à frente que essa voluntariedade é o que caracteriza o dolo ou pelo menos a culpa. Tá? Nós vamos falar de crime doloso e crime culposo. Tá? E aí nós vamos ver que é necessário que haja uma relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Nós vamos estudar também esses dois elementos. Então, voltando aqui ao nosso material, vou mostrar para vocês aqui. Então, se eu tenho o aspecto objetivo da conduta, que nós chamamos de formas de conduta, nós podemos ter conduta comissiva, tá? Ou ativa, e a conduta omissiva ou negativa, tá? Então vamos lá para que vocês compreendam, voltando aqui. Então o que é a conduta comissiva ou ativa? A conduta comissiva é um fazer, um realizar, né? É um agir, é uma conduta positiva. É quando a gente, por meio de uma movimentação corporal, realiza algo, tá? Então, a conduta comissiva foi explicada, inclusive, pela teoria clássica ou mecanicista, que só exige um fazer, um realizar aquilo que é proibido pela norma penal.
tá? Então, ele direciona o seu comportamento a fazer aquilo que é exatamente proibido pela norma penal, como, por exemplo, matar, subtrair, restringir, constranger. Então, veja que, como regra, todas essas ações são proibidas pelas normas penais. Então, ele realiza esse comportamento que é proibido. Então, é a forma mais usual da conduta ilícita humana, tá? Que é o realizar aquilo que é proibido. Ao fazer algo, a conduta comissiva, o agente estará ofendendo a norma proibitiva. Porque quando o artigo 121 descreve matar alguém, subentende, por meio da chamada proibição indireta, que o que é proibido é o matar, tá? Ele não está te autorizando a matar. Como ele diz lá, matar alguém, ele está dizendo: não mate alguém sob pena de 6 a 20 anos de reclusão. Então nós temos ali uma norma proibitiva. Então a conduta comissiva, ela ofende a norma proibitiva. Se lhe perguntarem, a conduta comissiva ou ativa ofende qual espécie de norma? A norma proibitiva, certo? Então, essa é a forma comissiva da conduta. E nós temos também a forma omissiva ou negativa, que é o não fazer, não realizar aquilo que a norma impõe. Então é uma abstenção que se caracteriza por uma ilicitude. Por que se caracteriza por uma ilicitude? Porque a norma impõe aquele comportamento. E ao impor, o agente tem, então, a obrigação de agir. Ao não agir, ao deixar de fazer aquilo que lhe é imposto, ele estará, então, incorrendo numa conduta ilícita por omissão. Então é o não fazer, não agir, diante da imposição da norma, tá? Então, ao não fazer ou não agir, o agente estará ofendendo a norma mandamental ou a norma impositiva, tá? Preceptiva, a norma que preceitua algo, que determina algo, determina que se faça algo, tá? É não fazer aquilo que a norma impõe. Então, a conduta omissiva implica em afronta à norma impositiva ou mandamental, tá? Então, dessa forma, a gente enxerga que o legislador acaba impondo juridicamente que o comportamento seja realizado, tá? Então, aqui, se você for observar as leis da física, né, de que uma relação de causa e efeito, você poderia pensar que fisicamente o nada gera, como de fato. Como é que eu posso dizer que a omissão é consequência, causa uma consequência diante de um determinado resultado? Fisicamente eu posso dizer isso, mas juridicamente não, porque juridicamente você acaba classificando aquela omissão como, por uma escolha legislativa, como a causa de um resultado, tá? Que é a ofensa ao bem jurídico, que pode ser também por omissão. Então, por exemplo, quando eu digo no artigo 135, deixar de prestar assistência à pessoa ferida e desamparada, eu estou me referindo a uma conduta omissiva, deixar de prestar assistência. Isso é o que está previsto no crime de omissão de socorro, tá? Então, ao não fazer o que determina a lei penal, você estará então incorrendo aí numa infração penal por omissão, certo? Então, a omissão é a abstenção de uma atividade juridicamente exigida, tá? É a abstenção de uma atividade juridicamente exigida.
Então, normalmente a norma penal, ao descrever os crimes omissivos, ela vai trazer essas expressões: deixar de ou não realizar, vai vir normalmente com essa expressão para que você conheça então qual é a omissão que é juridicamente relevante. Então, nós temos a possibilidade de praticar um crime por omissão. E dentro da análise do crime omissivo, nós vamos classificar a conduta omissiva, nós chamamos isso de classificação das condutas omissivas, em algumas espécies de crime, tá? E aí nós temos na doutrina a denominação de crimes omissivos próprios ou puros e os crimes omissivos impróprios ou impuros, como eu estou mostrando aqui para vocês no material. Não estava mostrando ainda, mas deixa eu voltar aqui. Pronto. A conduta omissiva, ela pode ser classificada então em dois tipos de crime: crime omissivo próprio ou puro e o crime omissivo impróprio ou impuro ou comissivo por omissão. Certo? Então vamos lá. Vou explicar para vocês então o que são esses crimes. Então, dentro da análise da conduta, nós podemos ter as seguintes formas de conduta: conduta comissiva ou ativa e a conduta omissiva ou passiva, tá? A conduta omissiva ou passiva é que pode gerar o crime chamado crime omissivo próprio ou puro e o crime omissivo impróprio ou impuro. Então vamos estudar cada espécie desses crimes omissivos, tá? Então, ao tratar do crime omissivo próprio ou puro, o que acontece? O legislador descreve no tipo penal, que é o modelo de comportamento, o padrão de comportamento, a conduta considerada omissiva, né? Neste caso, o legislador descreve no tipo penal uma omissão, como no exemplo que eu dei para vocês do crime de omissão de socorro, tá? Quando fala que deixar de prestar assistência à pessoa ferida ou desamparada, deixar de prestar assistência a uma criança que esteja perdida ou desamparada. Então nós temos aqui o núcleo do tipo é exatamente a indicação de uma omissão: deixar de prestar assistência. O tipo penal descreve uma omissão. Por isso que esse crime é chamado crime omissivo próprio ou puro, porque ele é um crime propriamente omissivo, tá? Como por exemplo no artigo 269, que trata do crime de omissão de notificação de doença compulsória: deixar o médico de notificar doença cuja notificação seja compulsória, deixar o médico de prestar comunicação. O tipo penal também, assim como no omissão de socorro, descreve uma conduta omissiva, tá? Então neste caso também o legislador está aí mencionando um crime propriamente omissivo, tá? Ele descreve uma omissão. Ao assim fazê-lo, descrevendo uma omissão, o agente que se omite, ou seja, não realiza esse comportamento, ele já estará praticando a infração penal, independentemente do resultado naturalístico. Então, por exemplo, se o agente deixa de prestar o socorro, ou o médico deixa de prestar a informação, independentemente de produzir um resultado, por exemplo, independentemente da vítima da omissão de socorro morrer, independentemente de produzir uma epidemia, tanto o médico como aquela pessoa que não prestou socorro estarão respondendo por crimes omissivos, já estarão aí caracterizados os crimes omissivos, porque ele não depende da existência de um resultado. Então é um crime que basta se omitir, um crime que só exige a omissão do comportamento, não sendo necessário aí
a existência de um resultado naturalístico, que depois nós vamos entender melhor o que é resultado naturalístico, que é exatamente uma modificação no mundo exterior. Então, o crime omissivo próprio, o legislador descreve uma omissão, tá? E essa omissão já é suficiente para caracterizar a infração penal. Uma outra característica do crime omissivo próprio é que é uma infração penal que, em regra, pode ser praticada por qualquer pessoa. A lei não exige uma qualidade especial do sujeito ativo, tá? Não precisa ser uma pessoa que tenha um dever específico de agir para impedir o resultado. Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que está precisando de socorro, uma pessoa que está por exemplo, se afogando, ou uma pessoa que está, imaginar uma criança perdida e desamparada porque se perdeu dos pais, qualquer pessoa que se depara com uma situação dessa e não presta a assistência imposta pela lei, vai responder pelo crime. Você não precisa ter nenhum vínculo, não precisa ser um bombeiro, não precisa ser policial, não precisa ser parente, para que você venha a praticar o crime de omissão de socorro. Qualquer pessoa pode, então, praticar essa infração penal. Não é necessário o dever específico de agir. Qualquer pessoa pode vir a praticar essa infração penal, certo? E aqui vocês vão entender melhor quando eu falar agora já do crime omissivo impróprio, ou impuro, ou comissivo por omissão. Tá? E aqui nós vamos entender melhor então como se faz essa distinção. No crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o tipo penal descreve uma ação. Tá? Olha só a diferença. No crime omissivo próprio, o tipo penal descreve uma omissão, deixar de prestar assistência. No crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o tipo penal descreve, na verdade, uma ação, certo? E aqui você pode pensar, mas professor, se descreve uma ação, como é que o crime é omissivo? Nós vamos entender melhor por que é omissivo ainda. Porque, apesar do tipo penal descrever uma ação, determinadas pessoas, por um dever específico de agir, podem vir a responder pelo resultado da sua omissão, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um crime de homicídio, artigo 121, o tipo penal descreve uma ação, matar alguém, certo? Mas eu posso matar alguém por omissão? A resposta é depende. Se você tiver o dever jurídico de agir para impedir o resultado, que é a morte de alguém, você pode vir a responder por este crime pela sua omissão. Por exemplo, os pais que têm o dever de guarda e proteção dos filhos. Então, os filhos menores precisam da guarda e da proteção dos pais. Uma mãe ou um pai, por exemplo, que tem uma criança de tenra idade, tem o dever, por exemplo, de cuidar, de alimentar, porque é um ser frágil. Se assim não o fizer, por exemplo, deixar de alimentar a criança, tendo condições de fazê-lo, e a criança vem a óbito, o pai ou a mãe poderá responder por homicídio. Homicídio que fala em matar alguém, mas no caso é praticado por omissão. Então veja a distinção. Lá no crime omissivo próprio, o agente responde só pela omissão. No caso do crime omissivo impróprio, ele responde pelo resultado da omissão. Não sei se vocês estão entendendo, mas enquanto no crime omissivo próprio basta se abster, por exemplo, não prestar o socorro, independentemente de qualquer resultado, no crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, isso não é suficiente. Tem que haver um resultado. Produzindo este resultado, aí sim, ou a possibilidade desse resultado acontecer, que nós poderíamos falar numa tentativa, como por exemplo, a criança pode ou não morrer, mas se for intencionalmente
o agente pode responder ou pelo homicídio consumado ou pelo homicídio tentado, certo? Então, por ter o dever de agir, o dever específico de agir, determinadas pessoas podem responder pelo resultado da omissão. Então, no crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o que acontece? Nós temos um crime que o tipo penal descreve uma ação, mas diante da omissão, o agente pode vir a responder pelo resultado desta omissão, em razão de ter um dever específico de agir. Então, se eu tenho, por exemplo, um dever específico de agir de um salva-vidas, ao não agir numa hipótese de risco para alguém, ele pode vir a responder pelo resultado da omissão. Não é como se fosse qualquer pessoa que vê alguém se afogando, por exemplo, que aí poderia responder tão somente por omissão de socorro, mas o salva-vidas pode vir a responder por homicídio. O salva-vidas responderia por homicídio, por ser um crime omissivo impróprio, que fala em matar, né? E uma pessoa comum somente pelo crime de omissão de socorro, que é deixar de prestar assistência, que está descrito no artigo 135, enquanto o salva-vida pode vir a responder pelo crime de homicídio por omissão. Por isso que o crime é chamado comissivo por omissão, porque é um crime que descreve uma conduta comissiva, mas que o agente responde pela omissão. Então ele responde pelo resultado da omissão. Por isso que é chamado de comissivo por omissão. O tipo penal descreve uma conduta comissiva ou ativa, mas em razão do dever específico de agir, o agente pode vir a responder pelo resultado da omissão. No crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o agente responde pelo resultado da omissão. No crime omissivo próprio ou puro, ele responde tão somente pela sua omissão, ok? E aqui nós precisamos compreender quem são essas pessoas que têm o dever específico de agir. Como eu disse para vocês, não é qualquer pessoa que venha a responder por este crime, ao contrário do crime omissivo próprio ou puro. Somente as pessoas com dever específico de agir. Tá? E o Código Penal, ele traz essas pessoas que têm um dever específico de agir no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que são chamadas hipóteses do dever jurídico de agir. Tá? Que nós vamos estudar agora. Vou mostrar para vocês aqui o nosso material. Então, hipóteses do dever de agir, que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, a primeira hipótese são de pessoas que tenha por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, pessoas que por lei têm a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui é a hipótese, como eu já falei para vocês, por exemplo, dos pais com relação aos filhos menores. Por lei, eles têm a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, assim como, por exemplo, também um salva-vidas, ou um policial, um bombeiro, são pessoas que por lei têm a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Logo, ao se depararem com a situação em que se exige um agir dessas pessoas e elas se abstêm, não fazem aquilo, como por exemplo, imagine que o policial que esteja trabalhando, né, esteja em atividade, está vendo alguém praticar um delito, tá, e não age para impedi-lo.
Aí ele pode sim responder pela omissão, inclusive praticando o delito por omissão, tá? É uma hipótese também que pode vir a caracterizar de um bombeiro que esteja de serviço ou até um salva-vida, assim como os pais também. Então, por obrigação, por lei, essas pessoas por lei têm a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quando eu falo policial, por exemplo, o policial está vendo a pessoa praticar um furto de um veículo que está parado e ele se abstém, nada faz, e ele estando obviamente de serviço, tá? Não faz, pode vir a responder por crime de furto, que é um crime comissivo, que é subtrair, é como se ele estivesse subtraindo por omissão, uma situação em que ele pode agir, tá? Porque o artigo, eu vou mostrar para vocês aqui, o artigo 13 fala exatamente isso, que é o poder dever, tá? Ele tem que ter a possibilidade de agir. A omissão só é relevante quando a pessoa pode e deve agir. Quando não há possibilidade, como por exemplo há um sério risco para a sua vida, então vou mostrar para vocês aqui o artigo 13. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? E aí nós estamos falando exatamente dessa primeira hipótese. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é a hipótese que eu estou falando para vocês. A segunda hipótese é: de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui a sua obrigação de agir não decorre de lei, mas por uma outra forma essa pessoa assumiu a responsabilidade de impedir um resultado, como por exemplo uma enfermeira que foi contratada para poder cuidar de uma pessoa idosa ou uma pessoa enferma. Ela, por meio de um contrato, ela assumiu a responsabilidade. Logo, ela tem, se houver a possibilidade, ela tem que agir para impedir o resultado. Se omite, pode vir a responder por um crime comissivo por omissão, tá? Então, a mesma coisa de um guia escoteiro que é contratado para levar crianças, ele também, por meio de um contrato, assume a responsabilidade de impedir o resultado. Se ele pode agir e não o faz, ele pode vir a responder pelo crime por omissão, desde que se produza um resultado, tá? E a terceira hipótese é: com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui é a hipótese, quando se fala criou o risco da ocorrência do comportamento, é quando a pessoa pratica um comportamento anterior que coloca em risco de produzir um resultado. Por exemplo, alguém que, por brincadeira ou por qualquer questão, joga um amigo que não sabe nadar dentro da piscina. Neste momento, como ele criou a ocorrência do risco, ele passa a ter o dever de impedir o resultado. Enquanto, por exemplo, você está num local, você que jogou a pessoa, você passa a ter a obrigação de impedir que aquela pessoa venha se afogar e morrer. Se você não o faz, você pode estar respondendo por essa omissão e, portanto, respondendo assim por um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, porque você, por um comportamento anterior, criou a situação de risco. Se não age para impedir o resultado, você pode vir então a responder por um crime comissivo por omissão. Quando você cria a situação, você passa então a ter a obrigação de impedir o resultado. Então essas são as hipóteses do dever jurídico de agir para os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Vejam como bem pontuei para vocês. Nos crimes omissivos próprios, tá?
O agente responde tão somente pela omissão, independentemente de produzir ou não resultado. No crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o agente responde pelo resultado da omissão. Logo, é possível, por exemplo, que ele venha responder por uma tentativa. Que é possível uma tentativa no crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Nós vamos estudar isso melhor quando falarmos sobre tentativa. A tentativa não é possível no crime omissivo próprio, tá? Porque basta realizar ou deixar de realizar a conduta que é imposta, certo? Então espero que tenham compreendido. É necessário que vocês tenham a necessária compreensão entre a distinção entre crimes omissivos próprios e impróprios, tá? Isso é muito importante, e para que vocês consigam compreender os demais passos da teoria dos elementos da infração penal, é necessário que compreendam aí as formas de conduta, seja por conduta comissiva ou conduta omissiva, que gera o crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio, certo? Espero que tenham compreendido. Já vou encerrar essa aula, vou dar continuidade numa nova aula do nosso conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, seja por meio do e-mail, seja por meio do sistema Moodle da FACAP. Estarei enviando essa aula para vocês pelo YouTube, e também o link deixarei no sistema Moodle juntamente com o material que vai acompanhar a aula. Então, bons estudos e até a próxima.